Ilha de Poveglia, Itália, a Ilha dos Mortos. Situada na Lagoa de Veneza, a Ilha de Poveglia é conhecida como um dos lugares mais assombrados e proibidos do mundo. Com uma história repleta de tragédias e mistérios, a ilha foi usada como estação de quarentena para vítimas da peste bubônica durante os séculos XVIII e XIX. Estima-se que mais de 160 mil pessoas foram levadas à ilha, onde morreram e foram enterradas em valas comuns, suas cinzas misturadas ao solo. No início do século XX, Poveglia foi transformada em um hospital psiquiátrico. As condições no hospital eram terríveis, e os pacientes frequentemente relatavam ouvir e ver os espíritos das vítimas da peste. Segundo a lenda, um dos médicos do hospital realizou experimentos cruéis nos pacientes, até que ele próprio foi levado à loucura, supostamente saltando da torre do hospital. Em 1968, o hospital psiquiátrico foi fechado, deixando a ilha abandonada. Desde então, Poveglia permanece fechada ao público, envolta em histórias de assombrações e fenômenos paranormais. Diversos exploradores urbanos e caçadores de fantasmas relataram sentir uma presença sinistra, ouvir gritos e ver sombras estranhas nas ruínas do hospital e pelos campos de Poveglia. Os locais venezianos consideram a ilha maldita e evitam ao máximo se aproximar dela. Governos locais e o Vaticano têm mantido a ilha fora dos limites para turistas e pesquisadores, alimentando ainda mais os rumores sobre o que realmente aconteceu ali. Poveglia é um testemunho silencioso das tragédias humanas que ali ocorreram e continua sendo um dos locais mais enigmáticos e perturbadores da Itália. Quais segredos sombrios essa ilha guarda e por que ela ainda desperta tanto medo e fascínio? Área 51, Estados Unidos. Mistérios de OVNIs e tecnologia secreta. Escondida nas profundezas do deserto de Nevada, a Área 51 é um epicentro de teorias da conspiração e mistérios que continuam a intrigar o mundo. Este local altamente protegido é conhecido oficialmente como Groom Lake ou Homey Airport, e sua existência só foi reconhecida publicamente pelo governo dos Estados Unidos em 2013. O segredo que envolve a Área 51 alimenta especulações sobre experimentos militares ultra-secretos, desenvolvimento de tecnologia avançada e, mais fascinante, o estudo de objetos voadores não identificados, OVNIs. Um dos incidentes mais famosos ligados à Área 51 é o caso de Roswell, Novo México, em 1947. Naquele ano, um misterioso objeto caiu nas proximidades de Roswell, gerando rumores de um disco voador e corpos alienígenas recuperados pelo governo. Embora as autoridades tenham declarado que se tratava de um balão de vigilância militar, o incidente de Roswell se tornou um pilar central nas teorias sobre OVNIs e extraterrestres. Muitos acreditam que os destroços do OVNI e até mesmo corpos alienígenas foram transportados para a Área 51 para estudo e engenharia reversa. Dentro dos limites da Área 51, disse que os hangares secretos abrigam aeronaves experimentais, como o famoso avião espião U-2, o SR-71 Blackbird e o caça-furtivo F-117 Nighthawk. Alguns teóricos vão mais longe, sugerindo que a base é o local de teste para tecnologias alienígenas recuperadas. Relatos de ex-funcionários e pessoas que afirmam ter trabalhado no local descrevem encontros com tecnologia além da nossa compreensão atual, incluindo sistemas de propulsão antigravitacional e aeronaves, que podem realizar manobras impossíveis. A Área 51 é cercada por arame farpado, patrulhada por guardas fortemente armados e monitorada por sistemas de vigilância avançados. Fotografar ou se aproximar da área pode resultar em detenções rápidas. O mistério e a segurança rigorosa só aumentam a curiosidade e o fascínio pelo que realmente ocorre dentro de suas fronteiras. O ambiente isolado e as medidas de segurança extremas criam uma atmosfera onde o real e o imaginário se confundem, alimentando décadas de especulações sobre o que realmente acontece dentro desta base enigmática.
A Área 51 permanece um símbolo potente de segredos governamentais, avançando continuamente a linha entre a verdade e a conspiração. Ilha Sentinela do Norte, Índia. Isolamento e mistério dos nativos. Aninhada no arquipélago de Andamão e Nicobar, a Ilha Sentinela do Norte abriga os sentineleses, um dos povos mais isolados e misteriosos do mundo. Estima-se que essa tribo viva na ilha há cerca de 60 mil anos, mantendo uma resistência feroz a qualquer contato com o mundo exterior. A primeira tentativa de contato documentada ocorreu em 1880, quando um oficial britânico, Maurice Vidal Portman, tentou estabelecer comunicação. Portman capturou alguns nativos e os levou para a Índia, onde rapidamente adoeceram e morreram, provavelmente devido a doenças para as quais não tinham imunidade. Os sentineleses são conhecidos por sua habilidade na caça e pesca, utilizando arcos e flechas feitos à mão. Eles constroem canoas estreitas e habitam cabanas rudimentares feitas de folhas e madeira. Pouco se sabe sobre suas práticas culturais, linguagem ou tradições, devido à sua aversão ao contato externo. Este isolamento extremo, em um mundo cada vez mais globalizado, continua a fascinar e intrigar antropólogos e aventureiros. A questão permanece: quais são os segredos desta tribo, que conseguiu preservar sua forma de vida ancestral por milênios, longe dos olhares curiosos da modernidade? Caverna de Lascaux, França. Arte pré-histórica protegida. Descoberta por acaso em 1940 por 4 adolescentes e um cachorro em Montignac, na região de Dordogne, França, a Caverna de Lascaux é um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo. Este complexo de cavernas, datado de aproximadamente 17 mil anos, é famoso por suas pinturas rupestres excepcionais, que são um testemunho da criatividade e habilidade artística dos humanos pré-históricos. As paredes da caverna estão cobertas com mais de 600 pinturas de animais, incluindo cavalos, veados, bisões e auroques, além de 1.500 gravuras. Essas representações são notáveis pela sua vivacidade, realismo e uso avançado de técnicas como perspectiva e sombra. As pinturas foram feitas usando pigmentos minerais naturais, e muitas delas exibem uma sofisticação impressionante que sugere uma profunda compreensão dos animais retratados e uma habilidade técnica avançada. Em 1948, a caverna foi aberta ao público, atraindo milhares de visitantes todos os anos. No entanto, a presença humana começou a causar danos irreversíveis às pinturas devido à alteração da umidade e à introdução de micro-organismos. Em 1963, para preservar o sítio, a caverna original foi fechada ao público e uma réplica, Lascaux II, foi criada nas proximidades. Mais recentemente, Lascaux IV, uma reprodução ainda mais detalhada e abrangente, foi inaugurada em 2016, permitindo aos visitantes experimentar a magnificência da caverna original sem causar danos. A conservação da caverna de Lascaux continua a ser um desafio e esforços contínuos são necessários para proteger este patrimônio inestimável. Pesquisadores e conservadores trabalham incansavelmente para monitorar e preservar as pinturas, utilizando tecnologias avançadas para estudar as condições dentro da caverna e desenvolver estratégias eficazes de conservação. Lascaux é frequentemente referida como a Capela Sistina da Pré-História, um título que sublinha sua importância artística e cultural. As pinturas oferecem uma janela única para a mente dos nossos ancestrais, proporcionando insights sobre suas crenças, rituais e relação com o mundo natural. A caverna não só é um marco na história da arte, mas também um símbolo poderoso da capacidade humana de criar beleza e significado em tempos remotos. Hoje, a Caverna de Lascaux permanece um ícone da arte pré-histórica, fascinando e inspirando tanto estudiosos quanto o público em geral. Sua preservação é vital para garantir que futuras gerações possam apreciar e aprender com este tesouro inestimável da história humana. Ilha de Niihau, Havaí,
Acesso restrito e cultura preservada. Niihau, conhecida como a Ilha Proibida, é uma das ilhas mais misteriosas e inacessíveis do arquipélago havaiano. Localizada a cerca de 27 quilômetros a sudoeste de Kauai, Niihau é de propriedade privada da família Robinson desde 1864, quando foi comprada da monarquia havaiana. A ilha é quase inteiramente fechada ao público, e apenas os nativos havaianos e alguns poucos visitantes autorizados podem entrar. Essa exclusividade ajudou a preservar a cultura, a língua e as tradições dos seus habitantes, criando um ambiente intocado e autenticamente havaiano. Um evento notável na história de Niihau ocorreu logo após o ataque a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. Um piloto japonês, Shigenori Nishikaichi, cujo avião foi danificado durante o ataque, fez um pouso forçado em Niihau. Inicialmente, os habitantes da ilha, desconhecendo a gravidade do ataque em Pearl Harbor, trataram Nishikaichi com hospitalidade. No entanto, à medida que a notícia do ataque se espalhou, a situação rapidamente se deteriorou. Nishikaichi, com a ajuda de 2 residentes de ascendência japonesa, tentou controlar a ilha, resultando em um confronto violento com os nativos havaianos. O piloto e seus cúmplices foram eventualmente derrotados, mas o incidente destacou a lealdade dos habitantes de Niihau aos Estados Unidos e lançou uma luz sobre a complexa dinâmica cultural e política da ilha. Hoje, Niihau é um santuário de vida selvagem e um baluarte de preservação cultural. A vida na ilha é simples e profundamente conectada às tradições ancestrais. Os residentes falam principalmente o havaiano e vivem sem eletricidade, água encanada ou estradas pavimentadas. A ilha é um refúgio para muitas espécies de plantas e animais endêmicos do Havaí, que prosperam sem a interferência humana moderna. Visitas à ilha são extremamente raras e rigorosamente controladas, geralmente limitadas a pequenos grupos de turistas em passeios de helicóptero que podem vislumbrar a beleza intocada e as aldeias tradicionais de Niihau à distância. Esta exclusividade faz de Niihau um lugar de grande fascínio, tanto para aqueles interessados na preservação cultural, quanto para os curiosos sobre os segredos que a ilha pode guardar. A aura de mistério e a forte preservação cultural fazem de Niihau um dos lugares mais únicos e intrigantes do mundo. Sua história, particularmente o incidente após Pearl Harbor, contribui para a rica tapeçaria de lendas e fatos que envolvem esta ilha inacessível. Arca de Noé, Turquia. Controvérsias e restrições no Monte Ararat. A lendária Arca de Noé, um dos maiores mistérios bíblicos, está supostamente descansando nas encostas do Monte Ararat, na Turquia. Este local é venerado por muitos como o ponto final da jornada épica de Noé após o grande dilúvio descrito na Bíblia. A busca pela arca tem atraído exploradores, arqueólogos e teólogos por séculos, todos esperando encontrar evidências tangíveis dessa história antiga. Em 1959, um capitão da Força Aérea Turca chamado İlhan Durupinar avistou uma formação incomum em uma fotografia aérea do Monte Ararat. Este avistamento levou a algumas expedições e investigações que chamaram a atenção internacional. Em 2010, uma equipe de exploradores chineses e turcos do grupo Noah's Ark Ministries International afirmou ter encontrado restos da arca a uma altitude de aproximadamente 4.000 metros no Monte Ararat. A equipe relatou a descoberta de grandes estruturas de madeira que datam de cerca de 4.800 anos, compatíveis com o período em que o dilúvio de Noé teria ocorrido. As imagens e os vídeos mostraram compartimentos que poderiam ter sido usados para abrigar animais. Esta descoberta gerou grande entusiasmo e debates na comunidade arqueológica e religiosa. Apesar das alegações impressionantes, muitos especialistas permanecem céticos. Arqueólogos e geólogos questionam a autenticidade das estruturas de madeira encontradas
sugerindo que podem ser restos de antigas cabanas de pastores ou outras construções humanas. Além disso, as condições extremas do Monte Ararat tornam a confirmação das descobertas desafiadora. A região é conhecida por seus terrenos perigosos, clima imprevisível e, em algumas áreas, instabilidade política, o que limita as expedições de pesquisa. Historicamente, o Monte Ararat tem sido um local de significância espiritual e cultural. Ele é mencionado em várias tradições religiosas, e a busca pela Arca de Noé tornou-se uma espécie de graal moderno. Diversas expedições ao longo dos anos reivindicaram avistamentos e descobertas parciais, mas nenhuma prova conclusiva foi aceita universalmente. O governo turco controla rigidamente o acesso ao Monte Ararat, permitindo apenas algumas expedições selecionadas. Essas restrições têm alimentado ainda mais o mistério em torno da montanha e da Arca de Noé. As autorizações para escavações são difíceis de obter e frequentemente envolvem complexas negociações diplomáticas. Apesar das dificuldades e do ceticismo, a história da Arca de Noé continua a fascinar pessoas ao redor do mundo. A possibilidade de uma descoberta tão monumental mantém viva a esperança e o interesse de que um dia provas irrefutáveis possam ser encontradas, revelando mais sobre esta antiga e reverenciada história. Ilha de Surtsey, Islândia. Estudo científico de colonização natural. A ilha de Surtsey, localizada no Oceano Atlântico, ao sul da Islândia, surgiu dramaticamente em 1963, após uma erupção vulcânica submarina que durou 4 anos. Nomeada após Surtur, um gigante do fogo da mitologia nórdica, Surtsey é um dos poucos lugares na Terra onde os cientistas podem estudar o processo de colonização biológica em um ambiente completamente novo. Desde seu surgimento, Surtsey tem sido objeto de extensiva pesquisa científica. Cientistas de várias disciplinas têm monitorado o desenvolvimento de novas formas de vida, desde bactérias e fungos até plantas e animais. A primeira planta a colonizar a ilha foi o musgo, e logo seguiram-se outras espécies vegetais e aves marinhas que trouxeram sementes em seus excrementos. Hoje, mais de 60 espécies de plantas, 14 de insetos e várias colônias de aves habitam a ilha, transformando-a em um laboratório natural para a ecologia e a biologia. A ilha é rigorosamente protegida e o acesso é restrito apenas a cientistas autorizados. Visitantes não autorizados podem causar danos irreparáveis ao frágil ecossistema. Surtsey foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco em 2008, reconhecendo seu valor científico excepcional. A pesquisa contínua na ilha fornece insights valiosos sobre processos de sucessão ecológica e adaptações biológicas em um ambiente virgem. Ilha de North Brother, Estados Unidos. Hospital de quarentena abandonado. Situada no East River de Nova York, a ilha de North Brother é um lugar com uma história sombria e assombrada. Inicialmente desenvolvida em 1885 como uma estação de quarentena para conter surtos de doenças infecciosas como varíola, febre tifoide e tuberculose, a ilha rapidamente se tornou sinônimo de sofrimento e isolamento. O hospital de quarentena abrigou pacientes em condições precárias, muitas vezes sem esperança de recuperação. O episódio mais famoso da ilha envolve Mary Mallon, mais conhecida como Typhoid Mary, uma cozinheira que foi a primeira pessoa nos Estados Unidos identificada como portadora assintomática da febre tifoide. Mary foi forçada a viver em isolamento na ilha por mais de 2 décadas até sua morte em 1938, tornando-se um símbolo trágico das medidas extremas de saúde pública da época. Em 1904, a ilha também foi o cenário de um dos piores desastres marítimos da história de Nova York, quando o barco a vapor General Slocum pegou fogo nas proximidades, resultando na morte de mais de 1.000 pessoas, principalmente mulheres e crianças. As vítimas foram levadas para a ilha, onde os corpos foram temporariamente armazenados,
adicionando uma camada de tragédia ao já macabro histórico do local. Após a Segunda Guerra Mundial, de 1946 a 1951, a ilha foi convertida em um centro de reabilitação para veteranos, especialmente aqueles que sofriam de dependência química. Este período trouxe um novo conjunto de desafios e sofrimentos, pois muitos dos veteranos lidavam com traumas físicos e psicológicos da guerra. O centro de reabilitação foi operado pelo Departamento de Saúde da cidade de Nova York e incluía terapias experimentais para tratar dependências, algumas das quais eram controversas e de eficácia duvidosa. A ilha foi completamente abandonada em 1963, deixando para trás uma série de edifícios em ruínas, agora cobertos por vegetação densa. Estas estruturas hospitalares decadentes e os relatos de eventos paranormais alimentam o fascínio e o medo daqueles que se atrevem a se aproximar da ilha. A vegetação tomou conta das antigas instalações, e a natureza começou a reclamar o que restou das construções humanas, tornando a ilha um local de beleza assustadora e melancólica. À medida que nos despedimos desses lugares proibidos e de suas narrativas entrelaçadas, somos envolvidos por um véu de mistério que paira no ar. Cada local revelado nos transportou para um mundo além do nosso, onde segredos ancestrais e enigmas antigos se entrelaçam em uma teia de fascínio e temor. Enquanto nos afastamos desses terrenos sombrios, é como se o eco de antigas histórias sussurrasse em nossos ouvidos, nos instigando a buscar respostas para perguntas que nem mesmo sabíamos que tínhamos. Que essas descobertas despertem em você, querido espectador, uma sede insaciável por mais aventuras e uma inquietude constante por desvendar os mistérios ocultos que permeiam nosso mundo. Pois há algo inexplicável e irresistivelmente sedutor nas sombras, aguardando para ser descoberto na próxima página dessa jornada.